No programa Escola Bíblica de hoje, o bode Azazel do santuário. Qual a informação que nós temos acerca dele? Outros assuntos importantes e relevantes para o nosso dia a dia, hoje, agora, aqui no programa Escola Bíblica, Apocalipse, Revelações de Esperança, e a gente volta em 30 segundos. Para você que já nos acompanha, para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o programa Escola Bíblica. Nós estudamos de segunda a quinta-feira, ao vivo, 8h30 da noite, a Bíblia Sagrada. E nessa temporada estamos estudando o livro do Apocalipse. Muita gente começou essa temporada aí receosa com relação aos temas, dizendo que o Apocalipse é difícil e, de fato, não é tão simples assim numa primeira olhada. Mas nós temos aprendido, através da revelação e da graça de Cristo Jesus, que Apocalipse, quando a gente fala esse nome, além de revelação, ele traz esperança, conforto e a certeza de que Deus cuida de nós, cuida desse mundo, cuida da trajetória da humanidade, só que Ele conhece você individualmente também, as suas necessidades, e Ele tem cuidado de cada um de nós. Essa semana estamos estudando sobre o santuário no livro do Apocalipse, fazendo um resumo aí nessa semana desse assunto tão importante, fundamental, porque envolve parte das principais doutrinas bíblicas. E ele tem sido muito atacado nos dias de hoje, principalmente no que diz respeito à atuação de Cristo Jesus hoje por mim e por você também. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e, por falar em estudar, eu quero oferecer para você hoje 2 materiais, tá? Vamos fazer o seguinte, então, 2 materiais gratuitos. Se você não tem nenhum dos 2 ainda, é o momento de você entrar em contato com a gente. Se você não tem um dos 2, pode ligar também, pode mandar mensagem, e o WhatsApp, que você já vê na tela agora, é o 12981001615. Você salva esse número, se você não fez isso ainda. Pega o celular que está do teu lado, eu estou com o meu aqui, né? Quase todas as pessoas têm um celularzinho próximo ali. Manda um WhatsApp para a gente, para esse número, dizendo eu quero receber Apocalipse, Revelações de Esperança, e a gente vai encaminhar para você, tá? E na sua casa, basta passar o endereço e a gente envia para você. Esse é o nosso estudo da temporada. Nós estamos na 13ª semana, que corresponde ao 13º capítulo desse guia de estudos. E essa semana, como a gente está estudando o santuário, e o santuário é um assunto que não se esgota em uma semana, nós queremos oferecer para você também o Caminho de Deus. Santuário Caminho de Deus é um DVD, é um estudo adicional ao que a gente está estudando aqui. Aqui, como eu falei, acabei de falar, é apenas uma amostra grátis do que é o santuário. E se você quiser receber na sua casa aí mais informações, ilustrações, entre em contato pelo WhatsApp também. Ou faz o seguinte, liga para a gente agora, é o 12 21 27 31 21, e esse telefone, ele atende você em horário comercial, tá? Se você estiver assistindo agora, de repente a reprise, por volta do meio-dia até 1 da tarde, você pode entrar em contato com a gente aqui e vai receber na sua casa esse DVD. São 2 presentes para você que nos ajudam a compreender o tema dessa semana, o tema de hoje. Já estamos na quarta-feira, amanhã é o nosso último estudo e hoje a gente quer abordar alguns aspectos bem interessantes. Já temos 2 perguntas de telespectadores hoje aqui que chegaram e a gente vai tentar entender um pouco mais acerca desse conteúdo tão importante. Vamos orar? Na sequência eu vou falar para você as nossas redes sociais e a gente começa então o tema de hoje. Obrigado, bom Deus, por mais esse tema. Um tema que tem sido esquecido por muitas pessoas, mas nos ajude a compreendermos a relevância e importância desse tema para nós hoje. Nos abençoe, nos ajude, nos oriente, é o que pedimos por Jesus. Amém. Muitas pessoas têm menosprezado esse tema do santuário. Aliás, ele não é um tema nada popular. Grande parte das denominações cristãs, elas acreditam que foi apenas uma simbologia do Antigo Testamento, uma representação do plano da salvação de Cristo, ensinando o povo judeu. Isso é verdade. Mas a Bíblia diz assim que o santuário terrestre,
ele é apenas uma maquete, um símbolo, é apenas uma sombra do santuário celestial. E o santuário celestial, ele tem uma relação com Jesus, não com o cordeirinho que morria mais, com Jesus. E o sacrifício e os pecados perdoados não são mais do povo de Israel, mas os nossos pecados. E por isso é importante a gente entender esse tema. Escreva para a gente, faça a sua pergunta também, entre em contato pelas redes sociais. Tanto o Instagram quanto o Facebook, que você pode seguir, é o Escola Bíblica NT, tá bom? Siga a gente nos dois. E se você quiser acompanhar os programas anteriores, todos que nós temos aqui nessa temporada, o YouTube é youtube.com, melhor, Escola Bíblica NT, tá bom? youtube.com/Escola Bíblica NT. Siga a gente e veja os vídeos que a gente tem postado ali, todos os programas. E a gente começa entendendo um pouquinho como era a salvação no Antigo Testamento. Eu começo com essa pergunta, é uma pergunta mais reflexiva no estudo de hoje. Como era a salvação no Antigo Testamento? Você acha, e a segunda pergunta, a salvação era por meio de obras ou pela fé? Você acredita que no Antigo Testamento a salvação era por obras e hoje a salvação é pela graça, pela fé? Você acredita que no Antigo Testamento as pessoas tinham que fazer coisas para serem salvas? Elas eram salvas pela lei e hoje nós somos salvos pela graça? Você está lembrado que um tempo atrás eu perguntei aqui como é que seria no céu se alguém que foi salvo pela lei do Antigo Testamento, se assim fosse, encontrasse com alguém que foi salvo no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, salvo pela graça? Se existisse essa diferença de salvação no Antigo e no Novo Testamento, um ia dizer para o outro assim, olha, para você foi fácil porque Jesus morreu por você, você não teve que sofrer, teve que guardar a lei, nada. Eu tive que guardar a lei, que ser corretinho para estar no céu. Você não, você veio na nova dispensação, né? Na nova lei, onde a lei é apenas o amor. Nós temos que entender que o santuário nos ensina que a salvação sempre e sempre e sempre será pela graça. E o santuário nos ensina isso. E nós vamos então a uma pergunta que surge aqui, não a pergunta do guia de estudos, mas uma pergunta que vem até nós, o que significa o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16, nós falamos isso semana passada, que o Evangelho é a salvação. E o santuário é o início da demonstração para a humanidade do que é a conclusão do plano da salvação. Eu quero começar com uma pergunta de um telespectador. Antes da gente ir para a pergunta do guia de estudos aqui do 13º capítulo. Chegou para a gente uma pergunta, essa semana eu faço questão de que a gente responda, tá? É um aluno, é um telespectador, é aqui na Escola Bíblica. A Denise Rodrigues perguntando o seguinte, o altar de incenso ficava no lugar santo ou santíssimo? O altar de incenso ficava no lugar santo ou santíssimo? Nós falamos sobre ele ontem, né, sobre o altar de incenso. Nós mencionamos, aliás, vários utensílios sagrados que eram utilizados tanto no pátio, que era o ambiente externo ali de onde ficava o santuário. Mencionamos quais eram os utensílios, os elementos dentro do lugar santo e no lugar santíssimo. Mas tem uma coisa interessante na pergunta dela. A Denise fez uma pergunta muito importante. Eu queria que você lesse comigo um texto que nos ajuda a entender essa pergunta aqui. Se encontra em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, verso 1 a 3. 9, verso 1 a 3. Eu vou ler aqui e você e eu vamos entender uma coisa muito importante acerca dessa pergunta. Diz assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, foi feito o santuário, cuja parte anterior, ou seja, no lugar santo, a primeira parte ali, lugar santo, que na verdade tinha o dobro do tamanho do lugar santíssimo, estava o candeeiro, a mesa, a exposição de pães, que se chama o lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos. O texto diz assim, que o altar de incenso ele ficava no primeiro compartimento, no lugar santo.
Só que tem uma coisa muito interessante. Embora fisicamente ele ficasse no lugar santo, a relação era muito mais íntima com o lugar santíssimo. Assim que era aceso o altar de incenso, que representava a oração do povo indo até o trono de Deus, o incenso, o aroma agradável indo até o trono de Deus como uma oração, a Bíblia diz assim que ele passava pelo véu que separava o lugar santo do santíssimo. Ou seja, embora fisicamente ficasse no lugar santo, ele tinha uma relação íntima com o lugar santíssimo, porque ele passava pelo véu e chegava até o propiciatório, até a arca da aliança e a Shequiná, onde ficava a presença de Deus. Então, respondendo a pergunta da Denise, né? Fisicamente ficava no lugar santo, mas ele tinha uma relação com o lugar santíssimo, porque era a representação do clamor dos santos, do povo de Deus, indo até o trono de Deus, até a Shequiná. Ok? Ficou claro? A gente continua estudando aí, e se você tiver mais dúvidas, pesquise, entre em contato com a gente aqui no programa Escola Bíblica. Vamos à pergunta 7 do estudo? Agora a gente começa com o Guia de Estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. A pergunta 7 é a seguinte: o que era realizado uma vez ao ano no 10º dia do 7º mês? Isso é bem interessante, porque eu mencionei ontem que diariamente eram realizadas cerimônias, né? De manhã e no final da tarde o cordeirinho era morto para pagar os pecados, as pessoas iam até lá, e a gente vai mencionar um pouquinho agora o que era realizado anualmente. Esse tema é muito importante. Após o intervalo a gente volta e a gente vai entender um pouquinho mais sobre um dia anual de perdão de pecados, de juízo, chamado o Dia da Expiação. E qual a relação com a expiação nos dias de hoje? O que a Bíblia fala do Antigo Testamento que tem a ver com você e eu hoje também? Após o intervalo. Continuamos ao vivo aqui no programa Escola Bíblica, e essa semana, além de a gente oferecer para você o nosso guia de estudos que fala sobre o tema geral da temporada, que é o livro do Apocalipse, a gente está estudando essa semana o 13º capítulo. Você pode entrar em contato com a gente. Nós estamos oferecendo essa semana também para você o DVD sobre o livro do Apocalipse, tem a ver com santuário, o caminho de Deus. O tema dessa semana, ele é abordado aqui em DVD. Você pode pedir os dois, tá? Entrando em contato pelo WhatsApp que você vê na tela ou pelas redes sociais também. No bloco anterior, a gente lançou a pergunta de número 7, que é a pergunta do Guia de Estudos, e eu já estava falando com a produção aqui no intervalo o seguinte, que esse tema, essa resposta dessa pergunta, ela é um assunto para uma temporada. E eu vou tentar resumir, e vale a pena você se aprofundar nesse assunto. Ele é fundamental. Tá bom? Para a nossa compreensão. A pergunta é a seguinte: o que era realizado uma vez ao ano no 10º dia do 7º mês? E a resposta está em Levíticos. Levíticos 23, 27 e 28. O que era realizado ali no santuário uma vez por ano? O 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Então você viu ali o dia do Senhor, o dia da expiação, o dia que fará propiciação, que era o dia do juízo, era o dia do perdão. São palavras nesse contexto bem similares. Era um dia do ano onde o santuário ele recebia então um significado muito especial. Todos os dias eram realizadas as cerimônias. Uma vez ao ano, a gente pode ver isso em Levíticos 16. Levíticos 16, a partir do verso 8, fala sobre a cerimônia da expiação. Como é que era? O sacerdote, ele ia ministrando diariamente ali no santuário, matando o cordeirinho, mas uma vez ao ano, o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, a mais alta autoridade eclesiástica, religiosa, que envolvia ali o povo de Israel e o santuário, ele ia até o lugar santíssimo.
E o objetivo era ele realizar uma cerimônia de limpeza do santuário. Durante várias idas ao ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, eles espargiam, jogavam, Jogavam ali, você está vendo, ele dentro do lugar santíssimo. Eles jogavam sangue dos animais mortos como uma representação do Cordeiro Jesus, que era aquele que morreu por nós. Mas uma vez no ano, o santuário tinha que ser limpo, cheio de sangue, marcas de sangue respingadas ali nos 365 dias. Isso tinha uma representação muito interessante, que era o dia do juízo. Durante os dias do ano, o povo de Israel, eles iam individualmente, levavam os seus cordeirinhos, e aqueles que não tinham cordeirinho, que eram mais pobres, mais humildes, eles podiam levar uma pombinha, e eles pediam que o sacerdote sacrificasse aquele animal em favor dos pecados pessoais. Mas, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele realizava então uma cerimônia ali no lugar santíssimo, pedindo perdão por ele e confirmando os pedidos feitos ao longo do ano por cada pessoa, por cada israelita. E era feita a limpeza. Era um momento de justiça. O que isso tem a ver conosco hoje? Tendo em vista que o santuário terrestre é uma cópia do santuário celestial, e nós lemos em Apocalipse, lemos em Hebreus, que no céu existe um santuário original, nós entendemos algo bem interessante. Você vê aqui esse exemplo, Daniel 8, verso 14, nós não vamos poder explorar esse tema que é extremamente importante, mas ele é longo. Em Daniel 8,14, tem um texto que diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando nós lemos esse texto, a gente está falando aqui que o dia da expiação no antigo Israel era o dia que o santuário era purificado, era limpo. Mas esse texto faz referência não ao Israel terrestre, não ao santuário terrestre, mas ao santuário celestial. Ao final de 2.300 anos, a maior profecia da Bíblia, o santuário seria purificado, e não é essa terra. Calculando profeticamente o ano em que o santuário celeste seria purificado, daria no ano de 1844, da nossa geração. Eu tenho que abrir o coração para você aqui. Não sei se você se recorda disso, se você já ouviu falar, mas por volta do ano de 1830 e 1840, pessoas começaram a pregar sobre a volta de Jesus. E algumas pessoas marcaram a data da volta de Jesus. E houve um grande desapontamento. Muitas pessoas marcaram para outubro de 1844 a volta de Jesus, e ele não veio. Só que existia uma coisa equivocada, existia um erro. O erro não era a data, o erro era o evento. Pessoas imaginavam que Jesus iria voltar. Mas, na verdade, quando nós calculamos profeticamente, nós entendemos que, assim como, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o objetivo de julgar e perdoar o povo de Israel, a partir de 1844, profeticamente, Jesus não é somente agora o nosso intercessor, mas a partir dessa data ele se torna também o nosso não só sacerdote, mas sumo sacerdote. E ele começa também a ser o nosso juiz. Preste atenção, isso é importante. A partir de 1844, Jesus entra literalmente no céu, que existe um santuário literal, e lá ele passa a ser também, além daquele que intercede, o juiz da humanidade. A começar por quem? Jesus começou a julgar quem a partir de 1844? Aqueles que já morreram. Em algum momento vai chegar o meu nome e o seu nome lá. Nós lemos em Daniel, e vale a pena a gente estudar porque é interessante, né? Apocalipse ligado a Daniel, ligado a Hebreus, ligado a Levíticos, ligado a Êxodo, o santuário tem uma relação forte comigo e com você. O dia da expiação
ele tem uma relação muito forte com algo importante, que é o julgamento de Jesus para com relação à humanidade. Olha, você quer entender um pouco mais sobre isso, mais detalhadamente? Então, acompanhe esse DVD, tá? Adquira, não, é gratuito, tá? O nosso WhatsApp está na tela, 12981001615, Santuário Caminho de Deus. E a gente vai então para a pergunta 8 do estudo, mas que fique bem claro o seguinte: assim como no Antigo Testamento o dia da expiação representava o juízo e o perdão de Deus, hoje, a partir de 1844, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que termina nessa data, que encerrou nessa data, aponta que Jesus hoje já está julgando a humanidade, ok? Vamos então em frente. Pergunta 8. Como a eliminação do mal era ilustrada no dia da expiação? Ok, uma vez por ano era o dia da expiação. E como é que era representado isso? Nós lemos em Levíticos 16, 10, 20 e 22. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. A gente vai entender isso ainda. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. E continua o verso: em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para o lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. O que isso tem a ver? Logo no início, na chamadinha aqui, eu mencionei que nós teríamos algo a aprender com o bode Azazel, a história do bode Azazel. Uma vez por ano era o dia da expiação. E nesse momento acontecia a purificação do santuário. Mais um cordeiro era sacrificado. E era lançado sorte, diz assim o texto, eram sorteados 2 animais. Um deles era morto e o outro, ele era lançado vivo para morrer no deserto. Um homem pegava esse animal, ia até o deserto e deixava ele lá. Muitas pessoas imaginam, e grande parte das religiões acreditam, que a representação do bode Azazel e também do bode sacrificado representam Jesus. Nós temos que entender algo muito importante, não dá para a gente explorar com muito tempo aqui, mas se a gente vai até o verso 20 de Apocalipse, ou melhor, de Levíticos 16, nós entendemos o seguinte, que o bode que era sacrificado, ou o animal que era sacrificado, ele representava Jesus, aquele que derramou seu sangue por nós, porque sem sangue não há remissão de pecados. Tinha que escorrer o sangue do animal. E o bode que ia para o deserto, depois que tudo era purificado, era colocado a mão sobre o bode, lançado sobre ele os pecados, e ele saía então para o deserto e morria no deserto. O que representam esses 2 bodes? O primeiro bode representa Jesus, o sangue derramado por mim e por você. O que representa o bode Azazel? Ou bode dado a Azazel. O termo Azazel no original, em muitas interpretações, ele tem uma relação muito forte com um nome de demônio. Isso quer dizer o quê? Que o bode Azazel representa Satanás. Quer dizer que Satanás é o nosso intercessor também? É lançado sobre ele os pecados? Não. Ele não é o intercessor, mas ele é o culpado. É aquele que fez originar o pecado. Então, entendendo na prática o que acontecia no antigo Israel, um bode morria representando Jesus. O santuário era purificado. Vamos tentar imaginar Jesus voltando. Tudo é purificado. Jesus morreu por nós. Tudo é purificado. Essa era a representação. E depois os pecados eram lançados sobre um bode que morria no deserto. Nós já estudamos aqui que durante 1000 anos, acompanhe os estudos anteriores, durante 1000 anos, Satanás ficará preso até que um dia
depois dos 1000 anos, ele vai morrer. Aquele bode indo ao deserto representa Satanás preso durante os 1000 anos até a morte. Essa é a mensagem. A gente vai explorar um pouco mais esse assunto amanhã. Teremos mais algumas perguntas. Mas entenda uma coisa, um dia Jesus morreu por nós, representado lá no santuário. E um dia Satanás, ele que foi o originador do pecado, vai pagar durante os 1000 anos até morrer no deserto, por aquilo que ele fez em mim e em você também. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse estudo de hoje. Queremos encerrar amanhã entendendo o final dessa história e a nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Esteja conosco, nos abençoe e nos dê um bom descanso na sua companhia. Em nome de Jesus oramos. Amém.